Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 53. Um corte tão retorcido. Amigo, sua carta é deveras intrigante, até mesmo reveladora. A antiga dinastia Sin, em Já-Keved, havia sido fundada depois da morte do rei Nanket. Nenhum relato contemporâneo havia sobrevivido. O mais recente era datado de 200 anos depois. A autora daquele texto, Natata Ved, frequentemente chamada de Olhos Oleosos pelos seus contemporâneos, insistia que seus métodos eram rigorosos, muito embora, pelos padrões modernos, a erudição histórica estivesse na sua infância. Jasná há muito se interessava pela morte de Nanket, porque ele havia reinado por apenas 3 meses. Ele chegara ao trono quando o rei anterior, seu irmão, Nanhar, adoecera e morrera durante a campanha, do que se tornaria a moderna Triax. Incrivelmente, durante a breve duração do seu reinado, Nanket sobreviveu a 6 tentativas de assassinato. A primeira veio pela sua irmã, que queria colocar o marido no trono. Depois de sobreviver ao envenenamento, Nanket mandou executar os 2. Logo depois, o filho deles tentou matá-lo em sua cama. Nanket, que aparentemente tinha sono leve, abateu o sobrinho com a espada do próprio rapaz. O primo de Nanket tentou em seguida. Esse ataque deixou Nanket cego de um olho. E depois o outro irmão, um tio e finalmente o filho do próprio Nanket. No final de 3 meses exasperantes, de acordo com Olhos Oleosos, o grande, mas cansado, Nanket pediu uma reunião de toda a sua família. Ele os juntou em um grande banquete, prometendo os deleites da distante Aimia. Em vez disso, quando estavam todos reunidos, Nanket fez com que fossem executados um por um. Seus corpos foram queimados em uma grande pira, sobre a qual foi cozida a carne que ele comeu sozinho em uma mesa montada para 200. Natata Olhos Oleosos sabidamente gostava de certa teatralidade. O texto parecia quase deliciado quando ela explicava como ele havia morrido engasgado com a comida naquele mesmo banquete, sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. Histórias similares se repetiam através da longa história das terras Vorim. Reis caíam e seus irmãos ou filhos assumiam o trono. Até mesmo um pretendente sem linhagem verdadeira geralmente alegava parentesco através de justificativas genealógicas, oblíquas e criativas. Jasná ficava simultaneamente fascinada e preocupada com esses relatos. Estava pensando sobre eles, um fato frequente, enquanto andava pelo porão de Uritiru. Algo nas suas leituras da noite anterior havia instalado aquela história em particular no seu cérebro. Ela logo chegou à antiga biblioteca sob Uritiru. As 2 salas, uma de frente para a outra no corredor que levava ao pilar de cristal, estavam agora cheias de eruditos, ocupando mesas levadas por esquadrões de soldados. Dalinar havia enviado expedições pelo túnel que o desfeito havia usado para fugir. Os batedores relataram uma longa rede de cavernas. Seguindo um fluxo de água, eles marcharam durante dias e, por fim, localizaram uma saída nos sopés das montanhas de Tufalia. Foi bom saber que, em caso de emergência, havia outra saída de Uritiru e um meio de conseguir suprimentos sem contar com os sacroportais. Eles mantinham guardas nos túneis superiores e, por enquanto, o porão parecia seguro o bastante. Assim, Navani havia transformado a área em um instituto de erudição projetado para resolver os problemas de Dalinar e fornecer uma vantagem em termos de informações, tecnologia e pesquisa pura. Esprenos de concentração agitavam o ar como ondas acima, uma raridade em Aletikar, mas comuns ali, e esprenos de lógica uniam em meio a eles,
parecendo pequenas nuvens de tempestade. Jasnah não pôde deixar de sorrir. Durante mais de uma década, ela havia sonhado em unir as melhores mentes do reino em um esforço coordenado. Havia sido ignorada. Tudo que os outros queriam discutir era sua falta de crença no Deus deles. Bem, agora estavam concentrados. O fim do mundo precisou de fato chegar para que as pessoas o levassem a sério. Renarin estava ali, parado ao canto, contemplando o trabalho. Ele vinha se unindo às eruditas com certa regularidade, mas ainda usava seu uniforme com a insígnia da Ponte 4. Você pode não ficar para sempre flutuando entre mundos, primo, ela pensou. Uma hora vai precisar decidir qual é seu lugar. A vida era muito mais difícil, mas por vezes muito mais recompensadora, quando se encontrava a coragem de escolher. A história do velho rei Vedeno, Nanket, havia ensinado a Jasnah algo perturbador. Frequentemente, a maior ameaça a uma família real era seus próprios membros. Por que tantas das antigas linhagens reais eram tamanhas tramas de assassinato, cobiça e lutas internas? E o que tornava as poucas exceções diferentes? Ela se tornara extremamente hábil em proteger sua família contra perigos externos, afastando com cuidado pretensos conspiradores. Mas o que podia fazer para proteger a família por dentro? Na sua ausência, a monarquia oscilava. Seu irmão e seu tio, que ela sabia que se amavam profundamente, confrontavam suas vontades feito engrenagens que não se encaixavam. Ela não deixaria sua família implodir. Para que a Letikar sobrevivesse à desolação, precisariam de uma liderança dedicada, um trono estável. Adentrou a sala da biblioteca e caminhou até sua escrivaninha, posicionada de modo que podia ver todas as outras pessoas e manter as costas contra uma parede. Jasnah retirou o material da bolsa, montando 2 pranchetas de telepena. Uma das penas estava piscando cedo, e ela torceu o rubi, indicando que estava pronta. Uma mensagem veio escrevendo: "Vamos começar em 5 minutos." Ela passou o tempo analisando os vários grupos na sala, lendo os lábios que podia ver, distraidamente fazendo anotações taquigráficas. Passava de uma conversa para outra, pegando um pouco de cada uma e notando os nomes das pessoas envolvidas. Testes confirmam que há algo diferente aqui. As temperaturas são notavelmente mais baixas nos outros picos de mesma elevação. Temos que partir do princípio de que o luminobre Colin não vai voltar à fé. E então, não sei. Talvez se encontrássemos alguma maneira de conjuntar os fabriais, poderíamos imitar esse efeito. O garoto poderia ser um poderoso acréscimo às nossas fileiras. Ele mostra interesse em numerologia e me perguntou se podemos realmente prever eventos com ela. Vou falar com ele de novo. A última fala era dos guarda-tempos. Jasnah apertou os lábios com força. "Marfim?" sussurrou ela. "Vou vigiá-los." Ele se afastou dela, encolhido até o tamanho de uma partícula de poeira. Jasnah fez uma anotação de conversar com Renarin. Não queria que ele desperdiçasse seu tempo com um bando de tolos que achava que podia prever o futuro, baseando-se nas curvas da fumaça de uma vela apagada. Finalmente, sua telepena despertou. Eu conectei Joshi de Tailená e Etide de Azir para a senhorita Luminosa. Aqui estão as senhas delas. Os próximos escritos serão estritamente mensagens delas. Excelente, escreveu Jasnah de volta, autenticando as 2 senhas. Perder suas telepenas no naufrágio do prazer do vento havia sido um grande revés. Ela não podia mais entrar em contato direto com importantes colegas ou informantes. Felizmente, Tashik estava preparado para lidar com esse tipo de situação. Sempre era possível comprar novas penas conectadas aos infames centros de informações do Principado. Dava para alcançar qualquer um, na prática, contanto que se confiasse em um intermediário. Jasnah tinha uma intermediária que havia entrevistado pessoalmente e a quem pagava uma boa quantia para garantir confiabilidade. A intermediária queimava suas cópias da conversa depois. Era o sistema mais seguro que Jasnah podia obter, levando tudo em conta. A intermediária de Jasnah estaria agora ligada a 2 outras em Tashik. Juntas,
As 3 estariam cercadas por 6 pranchetas de telepena. 3, uma para cada, para receber comentários de suas mestras, e outras 3 para repassar a conversa em tempo real, incluindo os comentários das outras 2. Desse modo, cada uma das participantes seria capaz de ver um fluxo constante de comentários, sem precisar parar e esperar antes de responder. Navani falava sobre maneiras de aperfeiçoar a experiência, de telepenas que pudessem ser ajustadas para se conectar a várias pessoas. Essa era uma área de erudição, contudo que Jasná não tinha tempo de seguir. Sua prancheta de recepção começou a ser preenchida com mensagens escritas por suas 2 colegas. Jasná, você está viva, escreveu Joshi. De volta dos mortos. Impressionante. Não acredito que você pensou mesmo que ela estava morta, replicou Etide. Jasná Colin, perdida no mar, seria mais provável encontrar o cadáver do pai das tempestades. Sua confiança é reconfortante, Etide, escreveu Jasná na sua prancheta de envio. Um momento depois, essas palavras foram copiadas pela sua escriba na conversa comunitária de telepenas. Você está em Uritiru? Escreveu Joshi. Quando posso visitar? Assim que estiver com disposição para deixar que todos saibam que você não é uma mulher, escreveu Jasná de volta. Joshi, conhecida pelo mundo como uma mulher dinâmica com uma filosofia distintiva, era o pseudônimo de um homem barrigudo na casa dos 60 anos que possuía uma confeitaria na cidade de Thailand. Ah, tenho certeza de que sua cidade precisa de doces, escreveu Joshi de volta, jovial. Por favor, podemos discutir suas bobagens depois? Escreveu Etide. Tenho notícias. Ela era uma póstera, um tipo de ordem religiosa de escribas, no Palácio Real Azichiano. Bem, então deixe de perder tempo, escreveu Joshi. Eu adoro notícias. Combinam muito com uma rosquinha recheada. Não, com um brioche fofo. Que notícias? Escreveu Jasná simplesmente sorrindo. Tinha estudado com aquela dupla sob a tutela da mesma mestra. Eram os veristitalianos com as mentes mais aguçadas, independentemente do jeito de Joti. Andei rastreando um homem que temos cada vez mais certeza de se tratar do Arauto Nakiku, o juiz, escreveu Etide. Nalan, como vocês o chamam. Ah, estamos compartilhando contos infantis agora? Perguntou Joti. Arautos. Sério, Etide? Caso não tenha notado, os esvaziadores estão de volta, escreveu Etide. Histórias que antes descartamos agora merecem uma segunda olhada. Concordo, escreveu Jasná. Mas o que faz você pensar que encontrou um dos arautos? É uma combinação de muitas coisas, ela escreveu. Esse homem atacou nosso palácio, Jasná. Ele tentou matar alguns ladrões. O novo primeiro é um deles, mas não compartilhe essa informação. Estamos fazendo o possível para alardear suas raízes simples, enquanto ignoramos o fato de que ele estava tentando nos roubar. Arautos vivos e tentando matar pessoas, escreveu Joshi. E eu achando que minhas notícias sobre um novo avistamento de Axis, o colecionador, eram interessantes. Há mais, escreveu Etide. Jasná, nós temos uma radiante aqui, uma dançarina de precipícios. Ou tínhamos. Tinham? Escreveu Joshi. Vocês a perderam em algum lugar? Ela fugiu. É só uma criança, Jasná. Rechiana, criada nas ruas. Acho que a conhecemos, escreveu Jasná. Meu tio encontrou alguém interessante em uma de suas visões recentes. Estou surpresa que a tenha deixado escapar. Você já tentou se agarrar a uma dançarina? Escreveu Etide de volta. Ela foi perseguir o arauto até Tashiki, mas o primeiro disse que ela está de volta e que está me evitando. De qualquer modo, há algo de errado com o homem que acho que é Nalan, Jasná. Não me parece que os arautos nos serão úteis. Vou fornecer desenhos dos arautos, disse Jasná. Tenho retratos dos seus verdadeiros rostos, fornecidos por uma fonte inesperada. Etide, você tem razão sobre eles. Não serão úteis, eles estão arrasados. Já leu os relatos das visões do meu tio? Eu tenho cópias em algum lugar, escreveu Etide. Elas são reais? A maioria das fontes concorda que ele não está bem. Ele está muito bem, eu lhe garanto, escreveu Jasná. As visões estão relacionadas com sua ordem dos radiantes. Vou enviar para vocês as mais recentes.
Elas têm relevância sobre o tema dos arautos. Raios, escreveu Etide. O espinho negro é um radiante de verdade? Anos de seca, e agora eles estão brotando como petrobulbos. Etide não tinha muita consideração por homens que haviam adquirido suas reputações por meio da conquista, apesar de ter baseado sua pesquisa em tais homens. A conversa continuou por algum tempo. Joshi, com uma solenidade pouco característica, falou sem rodeio sobre o estado de Tailená. Ela fora atingida seriamente pela chegada repetida da tempestade eterna. Seções inteiras da cidade de Thailen estavam arruinadas. Jasná estava muito interessada nos parchemanos tailenos que haviam roubado os navios que sobreviveram à tempestade. O seu êxodo, combinado com as interações de Kaladin, filho da tempestade, com os parchemanos em Aletikar, estava pintando um novo retrato de o que e quem eram os esvaziadores. A conversa prosseguiu enquanto Etide transcrevia um interessante relato que ela descobrira em um livro antigo sobre as desolações. Dali, falaram sobre as traduções do Canto do Alvorecer, particularmente daquelas feitas por alguns fervorosos em Jaquevede, que estavam à frente dos eruditos de Carbrandt. Jasná deu uma olhada pela sala da biblioteca, procurando sua mãe, que estava sentada perto de Shallan para discutir preparações de casamento. Renarin ainda perambulava do outro lado da sala, murmurando consigo mesmo. Ou talvez com seu espreno. Ela leu distraidamente seus lábios. Está vindo daqui, dizia Renarin. De algum lugar desta sala. Jasná estreitou os olhos. Etide, você não ia tentar elaborar desenhos dos esprenos associados a cada ordem dos radiantes? Escreveu ela. Na verdade, progredi bastante, escreveu Etide de volta. Eu vi o espreno da dançarina pessoalmente, depois de exigir uma olhadela. E o dos sentinelas da verdade, escreveu Jasná. Ah, encontrei uma referência a eles, escreveu Joshi. Os esprenos, segundo o relato, parecem com luz em uma superfície depois que ela reflete em algo cristalino. Jasná pensou por um momento, então pediu licença para fazer uma pausa na conversa. Joshi disse que precisava mesmo usar o banheiro. Ela deixou sua cadeira e cruzou a sala, passando perto de Navani e Shallan. Não quero pressioná-la de maneira alguma, querida, dizia Navani, mas nesses tempos incertos, você certamente deseja estabilidade. Jasná parou, a mão livre pousando distraidamente no ombro de Shallan. A jovem se impertigou, então seguiu o olhar de Jasná na direção de Renarin. O que foi? Sussurrou Shallan. Eu não sei, respondeu Jasná. Algo estranho. Algo na maneira como o jovem estava parado, nas palavras que ele havia dito. Ele ainda lhe parecia estranho sem seus óculos, como uma pessoa totalmente diferente. Jasná, chamou Shallan, subitamente tensa. A entrada. Olhe! Jasná sugou luz das tempestades, devido ao tom da garota, e deu as costas para Renarin, voltando-se para a entrada da sala. Ali um homem alto e de queixo quadrado havia obscurecido a soleira. Ele usava as cores de Sadeias, verde floresta e branco. De fato, ele era Sadeias agora, pelo menos como regente. Jasná sempre o conheceria como Meridas Amaram. O que ele está fazendo ali? Sibilou Shallan. Ele é um grão-príncipe, disse Navani. Os soldados não vão impedi-lo sem um comando direto. Amaram fixou em Jasná seu olhar majestoso, com íris castanho claras. Ele foi em direção a ela, projetando confiança. Ou seria vaidade? Jasná, disse ele quando chegou perto. Me disseram que eu poderia encontrá-la aqui. Lembre-me de descobrir quem foi que lhe contou, disse Jasná, para mandar enforcá-lo. Amaram enrijeceu. Podemos conversar em particular, só por um momento? Acho que não. Precisamos falar sobre seu tio. A divisão entre nossas casas não é boa para ninguém. Gostaria de ultrapassar esse distanciamento e Dalinar escuta você. Por favor, Jasná, você pode conduzi-lo ao caminho certo. Meu tio segue as próprias ideias sobre essas questões e não precisa que eu o conduza. Como se você já não estivesse conduzindo, Jasná. Todos veem que ele começou a compartilhar das suas crenças religiosas. O que seria espantoso, já que eu não tenho crenças religiosas? Amaram suspirou olhando ao redor.
Por favor, disse ele. Em particular? De jeito nenhum, Meridas. Vá embora. Nós já fomos próximos. Meu pai queria que fôssemos próximos. Não confunda as fantasias dele com fatos. Jasnah. Você realmente deveria partir antes que alguém se machuque. Ele ignorou o conselho, olhando de lado para Navani e Shallan, então se aproximou. Pensamos que você estivesse morta. Eu precisava ver com meus próprios olhos que você estava bem. Já viu? Agora saia. Em vez disso, ele agarrou o antebraço dela. Por que, Jasnah? Por que você sempre me rejeitou? Além do fato de que você é um bufão detestável que só alcança o nível mais baixo da mediocridade, já que isso é o melhor que sua mente limitada pode imaginar, não posso pensar em nenhum motivo. Medíocre, rosnou Amaram. Você insulta minha mãe, Jasnah. Sabe muito bem como ela trabalhou duro para me criar e fazer de mim o melhor soldado que o reino já conheceu. Sim, pelo que sei, ela passou os 7 meses da gestação se entretendo com todos os militares que encontrava, na esperança de te passar algumas das características deles. Os olhos de Méridas se arregalaram e seu rosto corou profundamente. Ao lado, pôde-se ouvir o arquejo de Shallan. Sua vagabunda herege, sibilou Amaram, soltando-a. Se você não fosse uma mulher... Se eu não fosse uma mulher, suspeito que não estaríamos tendo essa conversa, a menos que eu fosse uma porca. Então você estaria duplamente interessado. Ele estendeu a mão para o lado, dando um passo atrás, preparando-se para invocar sua espada. Jasnah sorriu, estendendo a mão livre para ele, deixando luz das tempestades emanar dela como fumaça. Ah, por favor, vá em frente, Meridas. Dê-me uma desculpa. Eu o desafio. Ele encarou a mão dela. A sala inteira estava em silêncio, naturalmente. Amaram a forçara a fazer um espetáculo. Seus olhos se ergueram e encontraram os dela. Então ele girou e saiu pisando duro da sala, os ombros encolhidos como se estivesse tentando afastar os olhares. E as risadinhas maliciosas das eruditas. Ele vai ser um problema, pensou Jasnah, ainda mais do que já vem sendo. Amaram genuinamente pensava que era a única esperança e salvação de Aletikar, e tinha um profundo desejo de provar esse fato. Se deixado por conta própria, destroçaria os exércitos para justificar sua opinião inflada de si mesmo. Ela falaria com Dalinar. Talvez pudessem elaborar um plano para manter Amaram ocupado de modo seguro. E se isso não funcionasse, ela não falaria com Dalinar sobre a outra precaução que tomaria. Passara muito tempo afastada, mas estava confiante de que havia assassinos para contratar ali. Assassinos que conheciam sua reputação de discrição e pagamento excelente. Um som agudo ecoou do lado dela, e Jasnah virou-se para ver Shallan, sentada em uma postura animada, fazendo um ruído empolgado no fundo da garganta e batendo palmas rapidamente. O som abafado pela sua mão segura coberta de pano. Que maravilha! Mãe, posso falar com minha pupila por um instante? Pediu Jasnah. Navani assentiu, mas seus olhos se demoraram na porta por onde Amaram havia saído. Outrora, ela havia insistido na união entre eles. Jasnah não a culpava. A verdade sobre Amaram era difícil de enxergar, e fora ainda mais difícil no passado, quando ele era próximo ao pai de Jasnah. Navani se retirou, deixando Shallan sozinha na mesa com relatórios empilhados. Luminosa, disse Shallan quando Jasnah se sentou. Isso foi incrível. Eu me deixei levar pela emoção. Foi tão espirituosa. E ainda assim, meu primeiro insulto não foi um ataque a ele, mas a reputação moral de uma aparente mulher. Espirituosa? Ou usei apenas de um golpe óbvio? Bem, independentemente disso, cortou Jasnah, desejando evitar mais menções a Amaram. Andei pensando sobre seu treinamento. Shallan enrijeceu na mesma hora. Estive muito ocupada, Luminosa. Contudo, tenho certeza de que vou conseguir ler esses livros que a senhora me passou muito em breve. Jasnah esfregou a testa. Essa garota... Luminosa, aproveitou Shallan. Acho que vou ter que solicitar uma licença dos meus estudos. Shallan falou tão rápido que as palavras se atropelaram. Sua Majestade disse que precisa de mim na expedição a Kholinar.
Jasná franziu o senho. Colinar? Bobagem. Eles estarão com o corredor dos ventos. Por que precisariam de você? O rei está preocupado com a possibilidade de precisarem entrar escondidos na cidade, argumentou Shallan. Ou até mesmo de atravessá-la escondidos, se ela estiver ocupada. Não temos como saber até que ponto o cerco progrediu. Caso El-Locar precise alcançar o Sacro Portal sem ser reconhecido, então minhas ilusões serão valiosíssimas. Eu preciso ir. É tão inconveniente. Sinto muito. Ela respirou fundo, os olhos arregalados, como se temesse que Jasná brigasse com ela. Essa garota... Vou falar com El-Locar, disse Jasná. Acho que isso é um tanto exagerado. Por enquanto, quero que faça desenhos dos esprenos de Renarim e de Caladim, para fins de erudição. Entregue-os a mim para... Ela perdeu o fio da meada. O que ele está fazendo? Renarim estava perto da parede mais distante, que era coberta de ladrilhos com um palmo de tamanho. Ele bateu levemente em um ladrilho específico e, de algum modo, fez com que ele se abrisse, como uma gaveta. Jasná se levantou, jogando a cadeira para trás. Ela atravessou a sala a passos largos, com Shallan se apressando a segui-la. Renarim olhou para elas, então mostrou o que havia encontrado na pequena gaveta. Um rubi, do tamanho de um polegar, lapidado em um formato estranho, com orifícios. Mas que danação era aquilo? Ela tomou a gema dele e a ergueu. O que é isso? Perguntou Navani, se aproximando. Um fabrial, 100 peças metálicas. O que é essa forma? Jasná relutantemente entregou o objeto à mãe. Tantas imperfeições no corte, disse Navani. Isso fará com que perca a luz das tempestades rapidamente. Aposto que não mantém a carga nem por um dia. E vai vibrar bastante. Curioso, Jasná tocou a gema, infundindo-a com luz das tempestades. Ela começou a brilhar, mas não tão forte quanto deveria. Navani estava certa naturalmente. Ela vibrava enquanto a luz das tempestades escapava. Por que alguém estragaria uma gema com um corte tão retorcido e por que escondê-la? A pequena gaveta tinha um fecho com mola, mas ela não entendia como Renarim conseguiu abri-lo. Raios, sussurrou Shallan, enquanto as outras eruditas se aglomeravam ao redor. Isso é um padrão. Um padrão? Zumbidos em sequência, explicou Shallan. Meu espreno diz que ele acha que é um código. Letras? Linguagem musical, sussurrou Renarim. Ele sorveu luz das tempestades de algumas esferas no seu bolso, então se virou e pressionou as mãos contra a parede, enviando através dela um fluxo de luz que se estendeu das suas palmas como ondulações gêmeas na superfície de um lago. Gavetas se abriram, uma atrás de cada ladrilho branco. 100, 200, cada uma delas revelando gemas no interior. A biblioteca se desfizera, mas os antigos radiantes obviamente haviam antecipado esse fato. Eles haviam encontrado outra maneira de passar adiante seu conhecimento. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.